todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de orarmos a Ele na beleza da sua santidade, de louvarmos a Ele, porque Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Trago aqui saudações do meu pastor Elton Fernandes, presbítero Marcos, sua esposa, irmã Nilza, e somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Ainda que os tempos que vivemos não são dos melhores, mas Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado de cada um daqueles que o buscam com sinceridade, e é nessa força que nós caminhamos, nessa esperança na qual o Senhor tem nos dado, o Espírito Santo tem nos fortalecido, que nós nos colocamos em mais uma noite de live, da Banda Vivo, para ministrar aos vossos corações, debaixo sobre a égide do Espírito Santo, falar aquilo que o Senhor nos permitir aqui nesse momento. E diante disso, eu quero te convidar neste momento a abrir a Bíblia comigo, se puder, se não apenas acompanhe, no livro de 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, uma igreja que tinha aí os 12 dons espirituais e passava por situações muito complicadas, muito difíceis, mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele levantou um homem para ensinar esse povo, para pregar esse povo. Então, diante dessa verdade que nós leremos aqui agora, eu gostaria de destacar alguns princípios, na qual esses princípios é o que sustenta a nossa fé hoje, que sustenta a nossa caminhada hoje com Cristo. Amém? E no capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, vou ler apenas um versículo. A palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, e ela penetra até a divisa da alma, do espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A minha voz pode chegar até teus ouvidos nessa noite, mas a palavra de Deus, a inerrante e infalível, a espada inflamada, ela pode penetrar na tua alma nessa noite. Amém? Pode penetrar no teu coração, nos teus pensamentos, nas tuas intenções, nas tuas vontades e desejos. E Deus, Ele pode trazer consolo nessa noite. Deus, Ele pode trazer correção nessa noite. Deus pode trazer exortação nessa noite. Ele pode trazer esperança nessa noite através desta palavra. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Eu vou ler na versão viva, eu li na versão corrigida, e na versão viva, ela diz o seguinte: porque Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar o Evangelho, e até a minha pregação parece pobre, pois não recheio meus sermões com palavras profundas e ideias de grande efeito, por medo de diluir o poder grandioso que há na mensagem simples da cruz de Jesus Cristo. Eu vou repetir mais uma vez: Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar o Evangelho. E até minha pregação parece pobre, pois não recheio meus sermões com palavras profundas e ideias de grande efeito, por medo de diluir o poder grandioso que há na mensagem simples da cruz de Cristo. Amém? Eu gostaria de pregar sobre um tema nessa noite, que na verdade é o que sustenta toda a nossa esperança. O Evangelho simples da cruz de Jesus Cristo. Eu não vou pregar palavras profundas aqui, palavras difíceis, mas a mensagem que nós vamos trazer para você nessa noite é uma mensagem que, de fato, é a mensagem que transforma o coração do pobre pecador. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito sábio, muito inteligente e estrategista quando ele se dirige a esse povo de Corinto. E aqui, diante desse cenário na qual ele enfrenta problemas e obstáculos na esfera política, na esfera religiosa, na esfera cultural,
Na esfera política, porque a cidade de Corinto era uma cidade movimentada, era uma cidade portuária. Ali vinham povos de várias nações, então tinha um fluxo comercial muito grande. E ele vai precisar lidar com certas questões nesse sentido. Ele vai enfrentar alguns obstáculos de ordem religiosa, de ordens pagãs. Por quê? Porque nessa mesma cidade de Corinto, a mais ou menos 500 metros em um monte, existia uma deusa que era idolatrada, que era a deusa Afrodite, a deusa da promiscuidade, da questão da fertilidade. E quase todas as noites, 1000 sacerdotisas, elas se prostituíam em um culto pagão, em um culto onde a devassidão falava mais alto, a imoralidade falava mais alto. E ao terminar essa liturgia religiosa, essas meretrizes, essas mulheres que se prostituíam, desciam para a cidade, para se envolver com os turistas que ali estavam na cidade. E Paulo vai enfrentar também um problema de ordem social, porque o povo daquela cidade era um povo muito inteligente. Eles viviam sob a influência da Grécia, eles viviam sob a influência dos pensadores da época. Platão, Sócrates, Aristóteles, homens que eram sábios e se julgavam muito entendidos. Eles se julgavam muito sábios no pensamento, no saber, na razão humana. E é diante desse cenário que Paulo ele se coloca de pé para este povo, para expressar algo que vai chocar com a questão social da época, com a forma de pensar daqueles homens que se julgavam inteligentes, humanamente falando. Porque ele vai dizer o seguinte no capítulo 1, versículo 17. Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar o evangelho. E até a minha pregação, ela parece pobre. O que Paulo está dizendo é que a mensagem simples da cruz de Cristo é capaz de aniquilar a sabedoria humana, por mais elevada que seja. O que Paulo está querendo nos ensinar é que o evangelho da cruz realmente é muito simples, é muito, de certa forma, humilde. Mas é o evangelho que transforma qualquer pecador, por mais profundo que seja o mundo de devassidão que ele viva. O que Paulo está querendo nos ensinar é que o evangelho de Cristo ele é muito simples, mas o evangelho de Cristo é muito mais enriquecedor de qualquer riqueza humana. O que Paulo está nos ensinando com essa expressão, que o evangelho de Cristo, ele é maior do que qualquer filosofia. Ele é maior do que qualquer ciência. O que Paulo está querendo nos dizer e nos ensinar com essa expressão, que ele não quer tomar a dianteira, ele não quer tomar a frente de algo que é muito mais forte do que ele. Ele não quer tomar, ele não quer atravessar um princípio, uma verdade absoluta que é muito mais enriquecedora, muito mais, enobrece muito mais o homem, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele fala, olha, eu julguei todo meu estudo, a minha vida no judaísmo, que eu cresci aos pés de Aristóteles, daqueles homens da época. Eu não quero fazer com que isso fale mais alto do que esse simples Evangelho, porque a filosofia de Sócrates, a filosofia de Platão, a filosofia dos grandes homens da época, elas enobrecem muito a nossa mente, a ciência daquela época. Paulo era um homem muito estudado. Ele diz, olha, enobrece muito, mas se tem algo que alarga a alma do homem, se tem algo que escancara a verdadeira personalidade humana, é o evangelho simples da cruz. É o evangelho transformador de Jesus Cristo. E como eu aprendi com o presbítero Marcos em uma mensagem que ele pregou lá em nossa igreja, os atrativos da cruz de Cristo. O que me atrai nessa mensagem? O que Paulo está tão assim enfatizando aqui, ao ponto dele abrir mão de toda a sabedoria dele, a ponto dele abrir mão de todos os princípios que ele tinha. Olha, eu julgo que tudo aquilo que eu estudei até hoje, tudo aquilo que eu aprendi até hoje, não passa de nada diante desse evangelho transformador e regenerador, diante desse evangelho abençoador, diante desse evangelho perdoador. Nada pode falar mais alto do que um princípio tão restaurador como esse, que é o evangelho de Jesus Cristo. O que nós temos nessa mensagem do evangelho? O que nós temos é o que nenhum homem na história conseguiu. O que nós temos nesse evangelho é o que nenhum sábio da história conseguiu. Aleluia. Perdoar os pecados do pobre pecador.
O que nós temos nesse evangelho é que nenhum homem conseguiu em toda a sua sabedoria, em toda a sua ciência, em toda a sua inteligência. Este evangelho nos levará para o céu. Esse evangelho nos levará para uma vida muito melhor do que qualquer coisa que você tenha pensado na esfera terrena. Esse evangelho, ele enobrece a alma do homem. Ele torna o homem digno de um cidadão moral, de um cidadão espiritual, de um ser com personalidade diferenciada. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, eu não posso passar à frente disso. O meu evangelho é simples, a minha expressão é simples. Eu não vou usar palavras de sabedoria humana, eu vou usar demonstração de poder e graça, porque é isso que o evangelho faz com a gente. Ele nos faz demonstrar, por mais que seja simples a expressão, por mais que seja, parece que inútil a expressão, por mais que não tenha muito significado a expressão, mas este evangelho, de fato, é poderoso para transformar o ser humano. É poderoso para trazer esperança ao desesperançado. É poderoso para trazer força ao cansado. É poderoso para trazer consolo ao desconsolado. É poderoso para transformar o ser humano. E você que nos ouve nessa noite, você que está nos ouvindo neste momento aqui, o que nós queremos aqui nesta noite não é falar para você de algo mirabolante, não é de algo, nossa, que coisa fantástica, que não tem nada de novo aqui. O que nós estamos falando é o que você já ouviu um dia, e você já ouviu várias vezes na sua igreja, em algum lugar, na rádio, televisão, redes sociais. O que nós temos para dizer nessa noite é que só o sangue de Jesus Cristo é que tem poder para tirar os hematomas da alma do homem que o pecado tem deixado. O que nós temos para dizer nessa noite não se trata de ser religioso, não se trata de ser faccioso, não se trata de um movimento que abrange apenas um pequeno grupo de pessoas. O que nós estamos falando nessa noite é de punho universal, é que somente a cruz e somente o sangue de Jesus Cristo é que é poderoso para regenerar o homem deformado pelo pecado. Poderoso para transformar o homem que está caído na sarjeta, largado por causa da desobediência a Deus, porque o pecado é rebelião contra Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Mas a cruz de Cristo nos une. A cruz de Cristo nos leva de volta à origem daquilo que Deus projetou para a humanidade. A cruz de Cristo nos coloca novamente no centro da adoração. Aleluia! Quando nós lemos sobre Moisés no Monte Sinai, é algo muito fantástico, porque no Monte Sinai nós temos milhares de pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas o Monte Sinai de nada adiantaria se não fosse o Monte do Calvário. Porque no Monte Sinai nós temos milhares de pecadores na mão de um Deus irado. Mas no Monte do Calvário nós temos milhares de pecadores sustentados pelas garras da graça quão maravilhosa. Aleluia. No Monte Sinai todos vão morrer porque são pecadores. Mas no Monte do Calvário todos vão viver se arrependerem e confessarem seus pecados. Aleluia. E o apóstolo Paulo está dizendo: as minhas palavras são simples, porque o poder que há nesse evangelho da cruz de Jesus Cristo é incomparável. Paulo está dizendo: a filosofia humana tirou nota 0, porque a filosofia humana não consegue restaurar o homem. Paulo está dizendo para os coríntios aqui: olha, a filosofia de Platão, de Sócrates, de todos esses homens que se destacaram como pensadores da história, não foi capaz de transformar a mente humana, por mais que eles são pensadores. Ah, meu Deus, como eu sou grato a Ti, Senhor, nessa noite por essa palavra tão maravilhosa. Que você entenda na sua casa, neste momento, que o fato de você ir à igreja nem sempre vai fazer uma transformação na sua vida, porque o reino de Deus não está do lado de fora, o reino de Deus está do lado de dentro, e é isso que esse evangelho vem trazer para nós, que o reino de Deus está dentro de nós, e o reino de Deus, ele não é exterior, ele é interior. O reino de Deus não é agitações como nós vemos às vezes nas redes, como nós vemos na televisão. O reino de Deus é transformação. Transformação de caráter, transformação de comportamento, transformação de atitudes, de pensamento, de gestos, intenções, olhares.
O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é ostentação, o reino de Deus é Cristo entrando no coração do pecador e transformando ele, e é isso que esse evangelho faz conosco. Sim, eu amo a mensagem desse evangelho. Sim, eu amo a mensagem desse evangelho. Quando nós olhamos para o Monte do Calvário, muitos vão dizer que aquele homem é um pobre sofredor. Aquele homem, ele não vai dar em nada, aquela via dolorosa não vai dar em nada, aquele homem sofrendo e sendo esbofeteado, aquele homem subindo ao Calvário, aquele homem sendo transpassado pela lança do soldado, o seu sangue fluindo abaixo como um rio escarlate, isso não vai dar em nada. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 9, que ele, tendo consumado toda a obra, se tornou a causa de eterna salvação para todos aqueles que creem e obedecem ao seu nome. E para você que está aí hoje na tua casa, em algum lugar, não sei se no smartphone, no notebook, assistindo de alguma forma esse trabalho, essa live, entenda algo muito importante. Somente a cruz e somente o sangue de Jesus Cristo é que tem poder para te libertar, meu irmão. É que tem poder para transformar a tua vida. Uma vez, alguém que estava pregando em um púlpito de nossas igrejas, ele pregou essa mensagem da cruz, e aí quando ele desceu do púlpito, eu falei para ele, olha, essa mensagem pode se passar 200 anos, ela nunca perderá o efeito, porque a mensagem do evangelho é eterna. E aí esse homem me disse, olha, essa mensagem eu não gosto de pregar, porque essa mensagem não dá ibope, ela não traz ibope. E eu fiquei entristecido com isso, e eu falei, olha, a mensagem da cruz ela não traz ibope, ela traz salvação. A mensagem da cruz não traz ibope, ela traz regeneração. A mensagem da cruz não traz ibope, ela traz a bênção de Deus para seu povo. Ele traz a bênção do Senhor para todos aqueles que confiam nela. A mensagem da cruz, por mais simples que seja, por mais ridícula que seja para alguns, é a mensagem que transforma o homem. É a mensagem que transforma os teus pensamentos, as tuas desilusões. Então eu te aconselho nessa noite, corra para a cruz pela fé. Corra para a cruz de Jesus Cristo pela fé. Olhe para o Calvário pela fé nessa noite. E entenda que foi lá que morreu o Salvador da tua vida. Um ateu chegou para um pastor e questionou o pastor e disse, olha, eu não entendo isso, eu não compreendo. Como que pode um homem agonizar algumas horas na cruz? Isso era o suficiente para perdoar a humanidade inteira. O pastor olhou para ele com muita esperança no coração e disse, olha, mas este homem que agonizou na cruz até a morte, o sangue dele vale mais do que toda a humanidade. É por isso que ele tem poder para isso. Paulo diz que tinha medo de diluir o poder grandioso que há na mensagem simples da cruz. Hoje tem muitas pessoas pregando um evangelho distorcido. Evangelho não é ostentação. Evangelho é transformação. Evangelho não é uma visão de bênçãos materiais. Evangelho é visão do céu e da glória. Não pense você que o Evangelho de Cristo ele se rebaixa a essas simples coisas que existem nessa terra, a essas simples, às vezes algum simples cargo profissional. Não pense você que o Evangelho da cruz se rebaixa aos valores humanos. O Evangelho da cruz vale mais do que tudo. Porque é na cruz de Cristo, é no túmulo vazio do nosso Salvador, que está a âncora que sustenta toda a nossa esperança. Eu não sei qual a visão que você tem de igreja. Eu não sei qual é a visão que você tem do que é ser cristão. Mas ser cristão não é como muitas vezes a gente vê. Não é muitas vezes como você contempla na televisão. Pessoas se frustrando, pessoas que deram sua vida inteira, trabalharam a vida inteira e de repente receberam uma proposta para dar um valor financeiramente falando na igreja, e aí eles dão esse valor, e eles esperam algo em troca, e eles não têm esse valor, e aí eles se frustram e saem da igreja, e aí dizem, olha, eu não quero saber de igreja, porque eu me decepcionei, eu me entristeci. Olha, Jesus Cristo nunca frustrou ninguém, Jesus Cristo nunca decepcionou ninguém. Talvez os teus planos foram frustrados, mas os planos de Deus, para aqueles que se rendem ao Evangelho da graça,
Eles prevalecem. Porque a igreja não é às vezes o que você pensa. Igreja é uma comunidade de pecadores perdoadas por Jesus Cristo e que está sendo tratada pelo Espírito Santo exatamente agora. Então renda o teu coração nessa noite ao Evangelho da Graça. O que o Evangelho me pede? Arrependei-vos. Jesus começa o ministério dizendo, arrependei-vos. E a Bíblia termina em Apocalipse com o apelo do Espírito Santo, arrependei-vos. E creiam no Evangelho. Porque o Evangelho transforma. E não se trata de ser conservador isso aqui. Não se trata nem de ser liberal demais. É porque somente a cruz. E só o sangue de Jesus Cristo é que pode libertar o pobre pecador. E aí eu me lembro do hino da harpa cristã de número 291. Rude cruz que se erigiu. Dela o dia sumiu como emblema de vergonha e dor. Porque naquele dia sentiram vergonha do homem que estava na cruz. Naquele dia sentiram vergonha e os discípulos do Senhor fugiram naquele dia daquele homem que estava na cruz. Mas aquele homem da cruz ressurge ao terceiro dia. E se ergue do pó. Sacode o cemitério de Jerusalém. Vence a morte. Vence o pecado. Vence Satanás e seus demônios. Sobe aos céus. Se assenta à direita de Deus. E diz, eu voltarei. O Evangelho da cruz de Cristo me diz que Ele voltará. E que aquele que não crer nele será condenado. Mas aquele que crer e for batizado será salvo. Eu não posso te falar outra coisa, meu irmão, porque isso é Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho fala das histórias mais lindas de toda a humanidade. De um pai que ama de verdade. Que deu seu Filho Jesus Cristo. E Paulo está com medo aqui de diluir esse Evangelho. Eu não posso falar aqui mais alto com a minha filosofia. Eu não posso deixar que o meu entendimento fale mais alto. Porque o entendimento de Deus para com seu povo fala muito mais alto. Porque a vontade de Deus para com seu povo é essa. Que todos se arrependam e creiam no Evangelho. Só o Evangelho transforma. Só o Evangelho liberta. Então a mensagem pode parecer simples. Paulo diz, a minha mensagem é simples, mas é uma mensagem totalmente transformadora. É uma mensagem totalmente libertadora, porque só o homem da cruz é que pode salvar. Como disse um escritor judeu, só o Deus que sofre é que pode ajudar. E Isaías vê ele no capítulo 53 como servo sofredor. E só o Deus que sofre é que pode ajudar. Entenda algo muito importante, o Evangelho de Cristo fala de um Deus sofredor, que amou até as últimas a sua criatura, e que está de braços abertos para salvar a tua vida, para abençoar a tua casa, para guardar a tua família. Renda-se ao Evangelho da graça nessa noite. Renda-se à vontade do Senhor nessa noite. Suzana, vem cá louvar o Senhor. Vamos louvar ao Senhor, dizendo que até morrer eu levarei a minha cruz. Glória a Deus. Essa cruz pode parecer ridícula. Essa cruz pode parecer insignificante. Mas é somente o Cristo da cruz. Somente o Cristo do Calvário é que pode libertar o homem obstinado, o homem pecador. E eu oro pela tua família nessa noite. Eu oro pela tua vida nessa noite. Pelos teus parentes que não são crentes ainda. Por alguém da tua casa que porventura não conhece esse Evangelho da graça. Deus pode. Cristo pode. E essa é a nossa oração nessa noite. Que o Evangelho da graça, o Evangelho que transforma, o Evangelho de Cristo entre na tua casa. Entre no teu lar, entre na tua família e que vocês sejam uma bênção. Que você possa dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa podemos adorar ao Senhor. Que Deus salve a tua família nessa noite. Que Deus liberte os teus parentes nessa noite que ainda não conhecem esse Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo traz paz, traz alívio, traz a sensação de que realmente fomos perdoados. O pecado que acusa a consciência, que não deixa você dormir, que não deixa você descansar, porque você tem a plena consciência que está errado. Mas o Evangelho da cruz traz paz, porque te faz entender que Deus te perdoa os pecados.
Aleluia. 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 Amém, Senhor. Meu Jesus, para dar o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Eu a vou proclamar. Aleluia, Senhor. Levarei eu também minha cruz. É por Uma coroa. a trocar. Oh, meu Deus, nesse momento, Senhor, eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, através dessa transmissão. Queremos te pedir nesse momento, Senhor, que a tua salvação entre nos lares. Que a tua salvação, Senhor, através do Evangelho da Graça, possa entrar, meu Deus, nas famílias. Abençoe, meu Deus, aqueles que não são cristãos ainda, que não são, Senhor, não conhecem o poder transformador desta palavra, Senhor, desse Evangelho, meu Deus. Daqueles que estão nos assistindo neste momento, se tem parentes que não são cristãos, que o teu Espírito Santo convença eles, toque no coração deles e leve eles, meu Senhor, pela fé à cruz de Cristo, que leve eles, meu Deus, ao pleno conhecimento da salvação. Que a tua bênção, meu Senhor, salvadora, entre agora nos lares e que haja, meu Deus, salvação, Senhor, transformação, Pai, para a glória do teu nome, Deus. É o que nós te pedimos nesse momento, sendo grato a ti por tudo, Senhor, pela salvação, pela família, pela graça concedida a nós, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Grato a Deus por essa oportunidade. Banda Vivo, que a bênção de Deus, a bênção do Eterno seja sobre vocês. Amém.